diretriz com as ações e as normas necessitam determinar as ações na nossa Universidade Federal da Paraíba. É urgente e é prioridade número 1 chamar a comunidade universitária nos seus 3 segmentos para fazer a discussão do estatuto dessa universidade. A importância do estatuto, convidar conferencistas, palestrantes de outros estados ou da Estado Unido 16 e aí informar o Colégio do Estado Unido em 180 dias termos um novo estatuto condizente nas novas ações da nossa Universidade Federal da Paraíba. Nós estamos dentro da Mata Atlântica. Portanto, senhores, nós não temos um plano diretor. Um plano diretor é aquele que diz como serão as edificações, como serão as construções, como será a relação com o meio ambiente. Embora tenhamos uma minuta pronta de 2007, nunca chegou no consumo. É preciso sim fazer um plano diretor em respeito à Mata Atlântica, em respeito a todos nós, professores, servidores técnicos, amigos e estudantes. Universidade Aberta do Brasil, nós temos duas características, ensino presencial e ensino à distância. A Universidade Aberta do Brasil abriu a possibilidade do ensino à distância. A universidade precisa viabilizar e valorizar o ensino à distância. Sabemos disso. Senhores docentes, como diz o papel da UF, nossos direitos cabem no papel e nossos manos cabe à conquista. Importantíssimo. E o novo paradigma que se apresenta passa pela luta dos reitorados, do novo reitor dessa universidade, em busca de 10% do PIB para a educação. Importantíssimo. Vamos seguir esse caminho, buscando melhores condições de ensino e de extensão. Senhores técnicos administrativos, segmento importantíssimo dessa instituição. O seu plano de carreira e salários contempla capacitação e qualificação. Não é justo que servidores da nossa instituição saiam do país, Uruguai, Paraguai, Argentina, para fazer curso de pós-graduação, de mestrado, doutorado, não dá. É possível e é viável viabilizar as ações, as capacitações e a qualificação de todos os nossos servidores docentes que também precisam fazer mestrado e doutorado e dos nossos servidores técnicos. Esse é um grande compromisso. Atenção à saúde do servidor. O CIANS, o que eles plantam, o CIANS é uma proposta de 2010, porém até hoje não saiu do papel. E para além disso, horário ininterrupto. No mundo inteiro, quando se fala de redução da jornada do trabalho, nós estamos falando de qualidade de vida. Essa é a proposta. Senhores estudantes, fazer valer o Programa Nacional de Assistência Estudantil, Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010. Moradia, transporte, alimentação, esporte, lazer, inclusão digital, são 10 itens do Programa Nacional de Assistência Estudantil e não é possível que recebendo recursos, esse orçamentário, o governo federal disponibilizou mais de 300 milhões para as universidades brasileiras e a gente encontra os nossos estudantes nas situações, inclusive, que o professor está falando. Então, é esse o início da conversa e eu passo a palavra ao professor Eduardo Martins. Apesar de ser ministro nacionalmente conhecido por ter fundado também um número de estudos sobre gênero vinculado à Faculdade de Direito do Brasil, eu desejaria a todos que trabalham aqui assim e a todo o público presente, a todas as pessoas. Eu não sei se posso começar um debate aludindo a algumas pessoas que me marcaram muito nesse auditório dessa UFPB. Eu entrei aqui aos 60 anos de idade como estudante de Direito e já me lembro da UF, da nossa UF, pois tive a honra de trabalhar com o professor Pedro Zeca, que foi professor do nosso curso de Direito e um livro extremamente importante na história de luta da UF. Eu queria saudar a Nana e por ser aqui Celinho, mas não estou vendo que são pessoas que me conhecem desde essa época, da minha longínqua adolescência, na década de 80. Então, esse auditório aqui foi algo para mim, e foi a possibilidade, foi a oportunidade de ver grandes líderes do
fiquei muito feliz também, porque esse debate tem como título Perspectiva. E eu entendo que essa eleição não tem caráter plebiscitário. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para vislumbrar o que vem pela frente, o horizonte, o futuro. E perspectiva não fala disso. Me desculpe os arquitetos, se estou falando alguma besteira, mas perspectiva tem um sentido tanto renascentista, a ideia de profundidade, a ideia de ponto de fuga, mas tem também um sentido barroco, a necessidade de representarmos um objeto aqui, proximamente, de um modo, para poder observá-lo de um modo diferente à distância. Ali sim ele se torna mais belo, mais interessante. Então é nesse horizonte